E aí, Dia dos Pais. Olá pessoal, boa tarde. É mais uma live, né, do perfil Casas Dignas. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. É mais um momento que Ele nos concede para glorificar o Seu nome. E agradecer a cada um, né? Agradecer a cada casa, cada família que abre, né, a sua porta para que nós possamos entrar e compartilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje, né, nós temos um casal, né, que é o Marcos e a Ingrid, que vai conversar um pouco conosco e dar o seu testemunho de vida, né, de caminhada na Terra. Vou falar, linda? E hoje, Dia dos Pais, É. né? É um momento, né, onde o mundo não, porque aqui é Dia dos Pais no Brasil, né? Os brasileiros comemoram, né, essa figura tão importante. Mas também a gente deve lembrar que, ao mesmo tempo que da importância dos pais, a gente também deve lembrar que no Brasil, milhões de brasileiros não têm a figura paterna, né? Verdade. Tem até a questão de não ter o nome dos pais no seu RG. Então, também é algo que necessita ser fortalecido nos homens, né? A paternidade, o entender essa missão tão preciosa que Deus deu, colocou em seus lombos, né? Verdade. Então, até porque Deus, ele se revela como Pai, ele é chamado de Pai, Jesus veio para revelar o Pai, né? Então, ele coloca essa figura nos homens, de revelar a ele, de ser um reflexo de quem Deus é, da figura de Deus, né? Verdade. Então, é algo bem importante nesse dia, estarmos aqui conversando sobre isso com um casal que é inspirador, que tem uma história inspiradora. Eles já estão aí com a gente. Vai ler algo? Tem um versículo que a gente vai ler aqui, que vai ser o versículo-chave, né, desse momento. Estamos falando de pai. É no capítulo 8 de Romanos, versículo 15. Paulo fala: Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Né? Então temos um Pai maior, né? Nosso Pai, quem cuida de nós, quem nos orienta, quem nos protege, nos direciona em todas as coisas. E nós aqui, né, hoje, como falou, Dia dos Pais, devemos ser referência dele aqui na Terra, né? Referencial dele para os nossos filhos e para os outros que nos rodeiam. Então acho que vamos chamar, né? Vamos sim. Boa tarde, Marisa, que está aí com a gente. Vocês podem, enquanto a gente espera, convidar Pode os convidar os amigos amigos. para estarem conosco. Olá, 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 Marcos, Ingrid. sejam bem-vindos. obrigado. É um prazer. Igualmente. E aí, como é que vocês estão? Estamos bem, estamos com a casa cheia de filhos. Coisa boa. Por enquanto, né? Porque a gente sabe que isso é passageiro, né? Filho não é pra gente o resto da vida. É verdade. Então, Eles mas por enquanto criam asa. tá bem. Oi? Eles criam asa e vão voar um dia, né? A nossa primogênita voltou para Curitiba, agora semana passada. Estava há 4 anos em Bragança e veio morar próximo e já tem trouxe 2 netinhos, né? Então a gente está curtindo agora essa fase dos netos. De Está ser sendo avós. muito legal, né? Avós. Tem sido uma experiência muito especial para a gente, muito especial. Todo mundo diz que é bem especial, né? Ser avós.
Muito, Gente, muito. olha, eu não quero, eu sei que nós estamos, né, aí Dia dos Pais e tal, eu não quero tirar o foco, mas eu quero só contar um segredo para quem não é avô. Gente, é a coisa mais. Ser Saborosa, pai é bom, gostosa. ser mãe é bom, mas ser avó, gente, aguardem cenas dos próximos capítulos. É muito bom, é muito É, gostoso. Eu falei, eu quero curtir sem ser avó. Eu tô é, amando. Que vai ser um bom. tempo muito especial. Muito especial. Nós vimos aí que vocês têm os dois perfis, né? Que é o Agora Somos 10 e tem o Recede, né? Pais por É, Adoção. isso. O que é que eu ia perguntar? Assim, primeiro a gente quer conhecer mais um pouco de vocês, né? Uhum, Um pouco da trajetória. O perfil Casas Dignas, ele tem por objetivo trazer testemunho de vidas de casais para uhum, fortalecimento das famílias. Esse foi, ao criar esse perfil, o nosso intuito foi esse, de abençoar as famílias da terra com testemunhos de vida, de caminhada, e um perfeito. pouco que vimos sobre vocês, né? Nós conseguimos vislumbrar isso, né? Pessoas que têm trilhado esse caminho e que têm dado testemunho na caminhada e têm Uhum, resplandecido a luz de Cristo para as outras pessoas. Então, vamos conhecer um pouco sobre Marcos e Ingrid, né? tá, E sobre vocês e como vocês se conheceram, né? Que chegaram, se encontraram. Fala um pouco sobre vocês para gente. tá. Eu vou falar um pouquinho de agora para trás, um pouquinho. Sim. Segunda-feira agora a gente Amanhã. vai completar Hum, 32 anos de casados. Parabéns. A gente tem dito muito um para o outro, para Deus, não é como ele tem sido fiel em manter essa chama acesa durante tanto tempo, porque a gente é tão apaixonado um pelo outro, e tão apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente é tão apaixonado pela vida que Deus, pelo serviço que Deus tem nos dado com relação aos filhos e na área pastoral, né? A gente vem desenvolvendo há algum tempo, mas isso começou no banco, nós trabalhávamos juntos no Itaú. Sim. E no ano que ela entrou, nós nos conhecemos e casamos. Foi assim, não deixei escapar, né? no mesmo Então, ano? em Ó, 88 isso. Então, aí a gente ficou lá ainda. Nós casamos, ela teve que sair e nós namorávamos em São Paulo nessa época. Eu tinha 18 uhum. anos. Ela tinha 18 aninhos, era uma criança de 18 anos. Não, brincando, já tinha bastante. Era mesmo. Mas já tinha. Hoje a gente acha que é criança, mas na época a gente estava super, super bem, assim. A gente tava... Nesse período estava um pouco afastado do evangelho até, porque eu sou filho de pastor batista, fui criado no evangelho. Meu pai Uhum. é amazonense, desenvolveu um ministério muito forte na região norte e nordeste, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, aquela região ali, Paraíba. E Sim. eu vivenciei, assim, durante a minha infância inteira essa questão ministerial. Mas aí nós mudamos para São Paulo em 76, tive um tempo fora, em 88 conheci a Ingrid. E nós, só resumindo assim, né, nasceram, a Ariane e a Carol nasceram em São Paulo, a Ariane nasceu em 90 e a Carol nasceu em 93. Qualquer coisa você me ajuda aí. Depois você fala. E em 94 viemos para Curitiba, por conta de uma situação familiar, a mãe e a avó dela vieram para cá. Na verdade, também porque a gente achava que São Paulo estava, a gente morava na capital, achava lá não tem condições de criar filho Uhum. saudável, tal, e aí a gente criou mas o nosso foco sempre foi família, assim, né? É, A gente sempre preservou. a gente, lógico, né? A gente foi criado no Evangelho, a semente muito forte e tudo que Deus tinha construído na minha vida durante a infância, os valores estavam lá, né? Uhum. Então, quando viemos para Curitiba, e o Rafael nasce então em 95, a gente veio em 94, o Rafael nasce em 95. Rafael, eu brinco que é o nosso ex-caçula, né? E na 95 e em 98, nós fomos convidados para um encontro de casais, o MMI. Nós não conhecíamos isso, mas através de um amigo, de um parente, né? Nos convidaram para uma formatura e prontamente decidimos que íamos fazer aquele encontro. Deus já vinha ministrando o coração da Ingrid, que não tinha contato com o Evangelho, na verdade, Deus usou a vida dela. E Uhum. aí, no segundo encontro do MMI, desse Casados para Sempre, tomei a decisão de retomar. A Ingrid já tinha
aceitado Jesus, né? Na casa de uma vizinha. Também é um testemunho bem interessante que aconteceu aqui. Quando nós mudamos, a vizinha começou a orar por nós não sabíamos. Ela ficou 5 anos orando por nós, até que Deus deu um sonho, que os muros das casas estavam derrubados, dizendo assim que o caminho estava livre para ela vir até aqui. E foi aí que Deus ganhou o coração da Ingrid. Em seguida, em 98, a gente fez o MMI, e aí Deus tomou a gente de vez, assim. Eu fiz uma decisão bem séria com Deus. E a gente entrou no ministério e nunca mais saiu. Aí a gente entrou, conhecemos a comunidade que promovia aquele encontro e ficamos lá 16 anos, desenvolvendo esse ministério pastoral com jovens, adolescentes, crianças, infantil, música, louvor, tudo que... A gente brinca que onde havia 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, nós estávamos no meio deles, né? Porque nós participávamos de tudo que tinha lá. É isso, e ficamos lá até fevereiro de 2015. As crianças, foi na época que... Então até aí nós tínhamos 3 filhos. E aí uma noite o Marcos estava preparando Havia uma inquietação, na verdade. A gente sempre pensou em adotar. Mas quando eu tive o 3º filho, a gente achava assim, não... 3 filhos é suficiente. Não íamos dar conta. Né? 3 filhos para a situação atual do Brasil. Não, é melhor a gente parar por aí. E paramos ali. Só que aí a gente se envolvendo ali com o evangelho, com tudo, a gente... E aí as crianças foram crescendo. E, de novo, começou a incomodar o nosso coração com relação a voltar para a adoção. Olhar para a adoção. Na verdade, a gente não conhecia muita coisa a respeito. E aí, uma noite, o Marcos estava preparando um estudo, uma ministração, e viu uma imagem de uma criança do Iraque, criança pós-guerra. Sim. E tinha uma frase assim, até quando vai o sofrimento das... Haverá limites para o sofrimento das crianças iraquianas? Essa era uma pergunta com aquela foto pós-guerra ali do Iraque, né? Uhum. E aí o Marcos sempre dizia, porque o Marcos, ele sempre falava ali para a igreja, né? Nós éramos pastores ali, e ele dizia assim, olha, se um dia eu não aparecer aqui no púlpito, né, para pregar, não se preocupem, que eu parei no meio da rua para viver o evangelho. Então a gente sempre foi muito prático nas coisas, né? Então ele sempre avisava isso, se eu sumir, eu estou no reino, né? Estou cuidando de alguém em algum lugar. E aí a gente tem paixão por vidas mesmo, né? E aí, quando ele viu essa foto, ele falou, vou embora pro Iraque. Eu falei, vou embora, lá tem gente que está precisando de mim. A gente estava um pouco assim, cansado de pregar e todo mundo já conhecia o evangelho, todo mundo já podia, né, propagar o reino. Então, a gente desenvolver, né? Então, a gente estava assim, onde que tem uma ONG, alguma coisa, nós precisamos ir para o Iraque, né? Naquela noite, assim, eu não sei se a gente pode continuar falando, tá? Então, quando vocês quiserem, interromper. Então. Mas aquela noite eu pensei, né, assim, eu vou pro Iraque, assim, porque fui tão tomado, assim, de uma maneira tão forte, porque quando a gente vê a foto, não é uma foto tão impactante. Uhum. Mas o Espírito Santo usou aquela imagem e entrou no meu coração com uma força, assim, extraordinária, assim. Eu digo que naquela noite, de fato, eu recebi um batismo de paternidade que eu nunca imaginei. Assim, foi assim, eu queria entrar naquele computador e ir embora. E aí eu falei, conhecendo a Ingrid também, que se eu dissesse assim, amanhã a gente vai lá para Albânia, ela faz a mala e vai embora. Então, assim, aí no dia seguinte eu compartilhei, né, sobre isso. Isso. E aí a gente foi fazer, naquela semana, assim, fomos orando, aí ficar atento, bom, o que Deus vai fazer, né? Porque com a gente sempre, e com a gente e com todos aqueles que creio que têm o coração aberto, né, para ouvir Deus, e a disposição para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, fica atento, né, para aquilo que Deus vai guiando. E aí nós fomos dar uma volta no centro da cidade aqui de Curitiba e vimos uns cartazes que estavam escritos inadotáveis. Né? E a gente achou que era filme, pelo título. Nós vimos de longe, assim, só tinha um nome grandão no cartaz, assim, inadotáveis. E nós chegamos perto e ali estava escrito assim, eu gosto de brincar, eu gosto de pintar, gosto de dançar e tal, mas eu sou soro positivo.
Aí o outro cartaz dizia assim, eu gosto de jogar bola, eu quero ser Com um a foto da jogador, criança, tal, assim, né? sabe? Era não a criança mesmo, né? Porque não pode. É. E aí, mas eu tenho mais 3 irmãos. Então, assim, era a descrição de uma criança ou de um adolescente. Mas eu tenho 15 anos. E depois o que fazia com que ela se tornasse uma criança não desejada, não no perfil de criança desejada para adoção. Nossa, e a gente achou aquilo terrível, porque a gente pensou, meu Deus, como que alguém pode ser indesejado? Como que alguém pode ser inadotável, Inadotável, né? né? Então, apesar de que hoje a gente participa de vários grupos de apoio, né? E a gente não pode, né, assim, falar sobre inadotado, que não existe, mas existe, na prática existe. Eu acho que é importante a gente falar palavras fortes para chocar mesmo, para a gente parar e pensar. Se não fosse aquela expressão, nós não teríamos chegado perto. E ali a gente começou a se interessar, então, pelos órfãos do Brasil. Porque ali a gente pensou assim, a gente lembrou da imagem do Iraque, daquilo que tínhamos conversado, daquilo que colocamos diante do Senhor, e as nossas orações com relação às coisas do reino de Deus, a gente sempre foi muito intenso, assim. Então Deus, conhecendo o nosso coração, quando a gente diz as coisas para Deus, a gente está dizendo com toda a inteireza, Deus, nós queremos isso aqui. Se é a sua vontade, nós queremos isso. E lá nós fizemos a mesma coisa. Se não é o Iraque e é a adoção, nós queremos os inadotáveis, porque para a gente era inconcebível alguém ser inadotável. Então nós queremos esses aqui. Se é adoção, nós queremos esses aqui. E aí nós começamos então a buscar como que funcionava a adoção no Brasil e aí nós compartilhamos com uma amiga que era da vara da infância, uma técnica da vara da infância, falou, esteja orando porque Deus reacendeu o desejo de adoção. E a gente quer crianças que a maioria quer. Né? E aí eu até comentei com ela, né? Falei, não, até 3 eu dou conta, porque eu ingenuamente pensei, eu já criei 3, né? Como se na época o Rafael estava com 17 anos. Aí eu pensei, já criei, né? Dou né? A gente fica o resto da vida e eles podem ir até ir morar em outro lugar, mas você fica o tempo todo ali, né? E aí nós conhecemos o grupo de 5 irmãos e a proposta inicial era fazer uma adoção compartilhada, né? Um casal, eram 5 e os 2 menorzinhos deles então iriam para um casal de missionários que congregavam com a gente ali na mesma comunidade e os 3 maiores ficariam com a gente. Mas quando a gente conheceu os 5, eu falei, meu Deus, eles têm vínculo, muito vínculo, e eu sabia que esse casal de missionários ia embora para o Timor, né? Então eu falei, não tenho coragem. Foi eu, o Marcos e os meus 3 mais velhos. E quando a gente comentou sobre isso, né? Isso, quando a gente saiu da casa lá, os 5 foram conhecer os 5. E foi um choque, assim, pra gente, porque muita gente romancia, fala, ele era lindo quando eu vi a primeira vez. Não, pra gente foi muito esquisito, assim, a gente ficou, meu Deus. Eles eram muito diferentes, né? Muito agitados, e os meninos tudo carequinha, né? Por causa de piolho, eles acabaram raspando a cabeça de todo mundo. Então eu falei, meu Deus, que diferente. E era assim de 4 anos até 11, né? 3 a 10. 3 para 4 anos, até 10 para 11 anos de idade. E aí tá, a gente falou, não, então, e aí nós 5 decidimos, ou adota os 5 ou não adota ninguém, a gente não teve coragem de separar, né? E aí então, nós fomos atrás do que tinha que fazer para adotar, então nós iniciamos o processo e tal, fizemos o curso. Isso era 2013, né? Isso. Nós conhecemos em dezembro de 2012, em janeiro nós voltamos a visitá-los, aí iniciamos esse processo todo em 2013. Porque não é muito comum, mas aí a juíza autorizou que a gente pudesse encontrá-los todo final de semana, porque a nossa preocupação, assim, uma delas era mais velha, então eles precisavam também nos adotar, né? Como que eu vou obrigar, né? Então e aí ela permitiu que durante todo o processo a gente visitasse as crianças todo final de semana. Então, um casal de amigos emprestou... Criando esse vínculo entre vocês. Isso. Foi muito bom para isso, né? E aí a gente ia todo final de semana com um carro emprestado, então nós íamos em 2 carros, e aí a gente pegava eles e trazia para casa no fim de semana. Para casa no final de semana, para a igreja, para a chácara, tal, lá que tinha da comunidade. Uhum. E era muito. E aí começamos a aprender o que era ser pais, né, por adoção.
né? Tá. E no final, em outubro, eles vêm... Oi? Pode falar. Pode falar. Pode intervir aí. Em outubro, Eu- então... E aí, em outubro, então, vem os 5 para cá, para casa, e aí mudou totalmente a nossa vida, a nossa... Tudo. Toda a Rotina. rotina. Os irmãos, na época, ajudaram, porque daí eram caminhas para todo mundo, então a gente não tinha onde colocar todo mundo. Eu achava até que a juíza não ia autorizar pelo valor que a gente recebia, né, na época de prebenda lá da comunidade. Eu falei, gente, ela vai olhar e vai falar, vocês são loucos, né? E... Mas ela até coloquei para Deus. Falei, bom, se ela não permitir, é porque Deus não quer os 5 pra gente e tal. E aí, quando ela permitiu, eu falei, uau! Era tudo assim, a cada avanço. E aí, Em 2013 é que vocês se tornaram pais de 8 filhos. Isso, exatamente. foi. Em dezembro vieram todos, porque o pequenininho deles, porque ele tinha 4 anos, Uhum. 4 anos, e ele não entendia muito bem essa coisa de final de semana, pegar e entregar e tal. Então ele chorava muito quando Toda a vez gente que a gente devolvia ali, né? A gente no entregava. domingo à noite, quando eu ia para entregá-los de volta, Era uma choradeira. era chocante, assim, era E a muito, gente muito voltava para forte, casa chorando. muito forte. E era muito difícil isso. E daí a juíza autorizou que o pequenininho viesse um pouco antes. Então ele veio em outubro e os outros vieram quando terminou o colégio. Então, mas no final, em dezembro, nós estávamos em 10. Aí já estava todo mundo. Quais foram para vocês os principais desafios de se tornarem pais de 8 filhos? Acho que um dos desafios grandes para a gente foi assim, nós estávamos pastoreando, era uma igreja que tem 2 locais de reunião aqui em Curitiba, um em Curitiba e outro em Campina Grande do Sul, onde ficava o seminário que o Dioguinho até participou lá, né? Sim. Então nós pastoreávamos em Curitiba e o líder participava. Desculpa que eu me movimento muito ainda, você vai pegar na minha mão. Eu também me movimento. Eu vou botar as 2 mãos assim. Eu fico me contendo também, Marcos. Eu falo com as mãos, então. Então, assim, um dos desafios grandes é que a gente já vinha orando, na verdade, para Deus, porque no início do nosso ministério, lá em 99, 2000, quando Deus confirmou essa vocação pastoral e que a gente teve que largar tudo com 3 filhos pequenos, nós vivemos um período intenso e grande, assim, de viver pela fé literalmente, porque eu tive que sair de tudo por conta de uma palavra confirmada muito forte que não tinha assim não tinha como não ser Deus fazendo aquilo. Sim. E a gente viveu assim durante um período desafios tremendos com relação ao sustento, crianças pequenas, e a gente mergulhou de cabeça em tudo que a gente fazia. A gente, como eu falei, né, a gente tem muito essa coisa de ser muito intenso nas coisas para o Senhor, entendendo muito rápido, assim, um presente de Deus, né? Entendendo muito rápido da parte de Deus que servir a Deus, servindo as pessoas, era o melhor que a gente tinha para fazer na nossa vida, e a gente foi nisso com tudo. E a gente viu a mão de Deus e os milagres acontecendo de maneiras assim, é uma história longa, né? Mas assim, extraordinária. São muitos testemunhos nesse aspecto. E agora a gente estava diante de um outro desafio. Entre 2012, na verdade, até 2014, 15, nós começamos a vivenciar alguma coisa no nosso coração não estava tem dizer assim, tá tudo tão redondinho, né? Então o ministério está crescendo, a gente tem sustento e tarará, e ela ficava assim, cadê os milagres, né? Aquelas coisas que Deus fazia, e eu ficava pensando, cara, a gente não pode brincar com Deus com essas coisas, hein? Porque no começo do ministério tinha tantas coisas que aconteciam, assim, tipo, a gente não tinha dinheiro para gasolina e Deus multiplicava o combustível ali, a gente conseguia chegar, e sabe, coisas assim tremendas, não e milagres de cura, porque também a gente também não tinha dinheiro para comprar remédio, sabe, assim, coisas. Eu falei, Deus, não que eu estava orando por uma guerra, não era isso, né? Nem pelo Covid. Me dá uma aprovação aí, não Deus, era né? isso. Não era Mas isso. eu creio que a gente pode experimentar mais de Deus e tal. A gente parecia assim que a gente estava acomodado numa situação meio, né?
Enfim, aí quando as crianças vieram, aí a gente entendeu, bom, então a gente tem um desafio agora grande diante da gente, né? E algumas coisas aconteceram também na localidade onde nós estávamos que ficou muito um pouco incompatível com a decisão que tínhamos tomado. Havia no início assim, nossa, que legal, depois assim, vai atrapalhar o ministério, vai não sei o que lá. E a gente estava entendendo que Deus estava nos dando um ministério específico, Sim, que a gente precisava muito da igreja como respaldo em tudo isso, né? E a gente trabalha muito essa questão hoje, a gente tem a gente se dá para esses momentos como a gente está aqui agora, por exemplo, para que a igreja entenda que Desperte, né? se não todos da igreja vão adotar, mas aquela família que adota, então essa igreja precisa cuidar em todos os aspectos dessa família adotiva, É. adotante, né? Mas não houve esse entendimento e a gente teve que tomar uma decisão. E eu vi de fato que Deus estava terminando um ciclo e começando outro. E aí a gente tinha as nossas contribuições que nos davam, tinha convênio médico, éramos em 5, tínhamos nosso carro, tarará. Aí no dia seguinte a gente não tinha nem rendimento, não tínhamos convênio médico e a família dobrou de tamanho. A Sanepar daqui, a empresa de água, mandou uma carta dizendo que a gente estava com vazamento no primeiro mês, né? Porque dobrou o consumo de repente, então assim, moça, a gente está com vazamento 1, vazamento 2, vazamento 3, né? Então, esse foi um dos desafios, novamente, Deus nos levando para esse lugar de confiança plena nele. E tão tremendo, assim, uma coisa que eu tinha muito certo de que, então tá, se Deus disse que, né, através da juíza, que autorizava a gente, então, ficar com mais 5 filhos, com o valor que a gente tinha, eu pensei, não, tudo bem, porque nós temos toda a igreja está com a gente e tal, né, pensando, eu, limitadamente, com a minha experiência, na coisa física ali, né, no corpo de Cristo ali, que se encontrava ali naquela localidade. Eu limitando Deus, né? E daí não foi nada disso. Totalmente contrário. Então você fala assim, meu Deus, e agora? Porque como que vai ser? Que responsabilidade nossa, né? E não, aí Deus levanta outro corpo, né, de Cristo ali, que se reúne em outras localidades. Pessoas que nós nunca... Aqueles que nós pensávamos assim, bom, essas pessoas vão continuar conosco durante um tempo, mesmo que a gente não fique na comunidade, porque... Enfim, havia um vínculo, e ainda há, na verdade, né, com muitos irmãos. Mas, assim, acho que Deus faz essas coisas com a gente mesmo, né? Então, ele tira aquilo que parece óbvio, aquilo que é o lógico. Que era lógico na nossa cabeça. Que a nossa ótica era assim, bom, a gente, se fôssemos nós íamos estar com essa família, nós íamos fazer isso e tal. Essa era a nossa ótica. E Deus, eu lembro que a gente tinha lido o livro gente, esqueci o nome dele, tá lá em cima, depois eu pego lá. Mas é conhecido como o pai dos órfãos, né? Sim. Enfim, e esse se tornou um referencial para mim de fé, né? Sim. O George Miller. E ele se tornou um referencial de fé para mim já desde o início, na verdade, do ministério. Quando as crianças vieram, eu lembrei muito disso, reli o livreto que fala um pouco sobre a biografia dele e me encheu de fé novamente. Eu falei, cara, esse é o caminho, é isso que Deus nos está dando. Mas não sabíamos o que viríamos adiante disso, né? O que viria após disso, né? Mas aí no cuidado com as crianças tem essa questão também ministerial, porque a gente estava envolvido com louvor, com ministração, com pastoreio, com um monte de coisa, e a gente começa a se sentir, esse foi um outro desafio grande também, né? E agora, a gente vai fazer o quê? Estamos em casa, né? Apareceram alguns irmãos e pastores que nos conheciam em Curitiba e nos ofereceram algumas questões ministeriais, mas o Espírito Santo falou muito claramente para mim que nós não estávamos para procurar emprego, que Deus tinha algo para a gente e não sabíamos o que era, e uma das coisas que Deus falou lá no nosso chamado no início foi, não dê as costas para o chamado de Deus. Isso foi algo muito marcante para a gente. Eu não poderia dar as costas para aquilo que Deus estava fazendo naquele momento, não é? Então fomos nos apegando nessas palavras que foram muito assim pertinentes, né, naquele tempo. Enfim, aí assim, pessoas foram nos convidando para uma fala, a gente queria muito que as igrejas participassem da adoção, a gente queria divulgar a adoção. A gente começou a experimentar coisas de novo, não só com relação a milagre, mas sobre adoção, coisas que a gente sabia, todo mundo sabe,
né? Todos fomos adotados, aqueles textos todos que todo crente sabe. Aham. Mas a gente começa a experimentar na prática. Eu falei, gente, é algo sobrenatural. E aí você lê de novo aqueles versículos que você já leu um monte de vezes. E aí salta ali aos teus olhos e você começa a entender o que é ser adotado, o que é você viver, ganhar por herança. E você, sabe, tudo começa a ter uma outra visão. Eu costumo dizer que a adoção traz o evangelho para uma realidade muito palpável, muito linda, muito forte, muito impactante. E a gente entende muito claramente a questão do evangelho da cruz, o evangelho da paternidade, a paternidade enquanto força salvífica mesmo, assim, como a paternidade é algo tão pleno na palavra de Deus, traz uma visão muito clara do sentido do que é ser órfão, das dores da orfandade, do sofrimento que é alguém órfão, o significado disso, as perdas, os abandonos, então a gente começa a ter a misericórdia, começa a ser algo muito muito cristalino. O que é ser misericordioso? Por que Deus nos ama? Por que com toda a nossa teimosia, com as nossas falhas, não é? Com os nossos piolinhos. Com nossos piolhos, com a nossa teimosia, com as nossas os testes que a gente faz para Deus até de maneira inconsciente, né? Como Deus é perseverante nesse amor. Então a gente começa a perceber assim coisas. Um exemplo assim que eu costumo falar é sobre a certidão de nascimento. Quando nós fizemos a certidão de nascimento, eu tive uma experiência muito interessante. Porque uma coisa é a certidão antiga, que vem com o nome da mãe, não tem o nome do pai, e não tem mais uma porção de outras coisas. Enfim, quando a gente faz a certidão nova, eles têm o primeiro nome, e o resto é tudo da gente agora. Os nossos pais, os nossos nomes, etc, etc. A certidão nova, bonita, sobrenome novo, estão sendo inseridos numa nova família, num ambiente absolutamente agora equilibrado, restaurador, e que dentro da nossa visão cristã é o lugar onde a restituição de tudo que eles perderam vai acontecer agora. Mas eu tomei um susto porque, olhando para a certidão antiga e a nova, me deu uma dor assim, falei, poxa vida, a gente está eliminando uma história, assim, na minha cabeça, né? A gente está assim, pegando um passado que eles têm e que de fato aconteceu e tirando tudo, e agora sim eles não têm referência nenhuma de passado. Comecei a sofrer com aquilo. E o Espírito Santo me trouxe o texto sobre o escrito de dívida que foi cravado na cruz. Deus me falou, essa certidão antiga é o escrito de dívida que foi cravado na cruz. E agora agora eles têm um novo nome, uma nova família. É um passado que feriu, agora eles vão ter um presente que vai curá-los, né? Então isso foi muito forte pra gente, muito impactante. Então são nessas coisas que a gente vai vendo o Evangelho, até que a gente costuma dizer, né? Que esses 7 anos a gente tem talvez um conhecimento muito mais profundo da pessoa de Deus do que toda a minha história de vida lá atrás, não desprezando nada do que aconteceu, mas eu costumo falar também sobre a questão de a gente só tem empatia por aquilo que a gente de fato vivencia, que a gente conhece, que a gente experimenta, né? Então a gente não tem empatia por retórica, a gente só tem de fato esse coração apegado com Deus e com o Evangelho quando a gente começa a vivenciar isso. É por isso que a gente tema em ser inteiro nessas coisas, sabe? Não tem com as coisas de Deus, não tem como ser pela metade. Então a gente vivencia tudo, as alegrias e as dores e os desafios cotidianos com eles intensamente, e eles também vivem isso. Mas é uma escola, é um caminho de duas mãos, né? É uma escola tremenda para a gente enquanto pais. Jesus amado, é uma coisa impressionante. A gente ganha muito mais do que eles, na verdade. A gente não está falando aqui nada de bens materiais, nem. Não é isso. Eu estou dizendo de um novo ensinamento. E, bom, mas aí seguindo alguns anos depois, um ano depois que as crianças chegaram, bom, naquele ano eu adoeci, fiquei doente, olha, né? Como cristã, ainda fiquei doente, porque desenvolvi uma capsulite adesiva, não sabia o que era isso, mas senti na carne. No osso. Ele congelou meu ombro porque uma das crianças se jogava no chão e eu levantava e ela se jogava, eu levantava, ela se jogava, ela gritava, ela chorava e tal. Aqui tinha 5 aninhos. E
e entre outras coisas, porque você imagina, por mais que você aqui na cabeça entenda que vai chegar os seus filhos, tá, os seus 5 filhos, fisicamente você não consegue, o corpo não acompanha. Então, para mim foi muito difícil. Eu até hoje nas palestras, quando a gente fala na preparação, eu falo, gente, além de uma academia, você precisa, né, de terapia também. Tudo, porque quando você fica grávida, você tem 9 meses, teu corpo vai te preparando, né? Mas agora você, de repente, chega assim, uma criança, né? Independente da idade, porque eu também achava que, eles são maiores, não vou precisar ficar carregando no colo. Não, a gente precisa, porque eles dão uma regredida e você faz coisas que, normalmente, uma criança que tem aquela idade, que está numa família estruturada, não demanda. Então, por isso que até quando o Marcos fala isso, né, da família que adota, da igreja acolher, porque justamente essa família que adota, e principalmente a adoção tardia, né, que também nunca é tarde, né, a gente corrige essas palavras, mas uma adoção de crianças maiores, ela demanda, sim, mais profissionais, porque você vai precisar, talvez, de um psiquiatra, um fono, tudo aquilo que a criança não foi assistida, você vai precisar e numa proporção maior, porque é em tempo diferente do que era o ideal, né? Então, acaba necessitando de profissionais diversos, né? Psicopedagogo, enfim. E daí, naquele ano seguinte, então, nós começamos a conhecer a expressão devolução, de adoção, né? Também, que haviam crianças que estavam sendo devolvidas. Então, a família adotava e acabava desistindo da adoção em diversos períodos. A criança estava no período de convivência, então era logo no começo, ou a criança já tinha mais de um ano, e tinha aquelas ainda que adotou pequenininha, e quando chegou na adolescência, estava dando muito trabalho, então a família vai lá na vara da infância e diz, não quero mais, está com defeito. Né? Quase que isso. Gente, enfim. eu pensei, Ingrid, que essas devoluções só aconteciam assim, em pouco tempo. Essa que você fala de ter pego pequenininho ainda e chegar na adolescência é bem surpresa para mim agora. Sim, tem. Tem de todos os modelos. Tem assim, todos os tempos, assim, né? Tem de 1 ano, tem de 2, de 3, de 4, 5, 10 anos. Tem vários, assim. São bem chocantes. Quando a criança chega no período de convivência, ainda é uma convivência, tá? Não é legal, não é bom, mas ainda o juiz não tem uma penalização. Hoje em dia existe alguns juízes estão fazendo com que as famílias, então, quando adotam, elas acabam desistindo dessa adoção, eles precisam custear a despesa da criança com psicólogo, ou fazem até a criança ser adotada de novo, ou completar 18 anos, enfim, depende do que o juiz entende ali, né? Mas naquele ano que a gente estava vendo que estava isso acontecendo, e aí uma amiga nossa que era pedagoga, psicopedagoga, e atendia algumas crianças também que eram adotadas, e os pais já anunciando que iam desistir, que não estavam conseguindo e tal, elas pediam para a gente conversar com as famílias. Vocês não querem conversar e tal, e isso começou a ser uma prática comum. Só que eu também, geralmente, falava, vem lá em casa, vamos lá e tal. E as pessoas vinham, e aí, claro, nossos filhos também tinham acabado de chegar, então eles já ficavam preocupados, o que vai acontecer, mamãe vai devolver a gente e tal, porque as crianças todas que estão nas instituições sabem das devoluções. Eles veem a criança indo ou voltando. Então, eu via que aquilo não estava legal, das famílias virem em casa, gerava, e fora que você conversar com eles ali, acabava podendo as crianças ouvir alguma coisa e tal. E aí, então, eu sugeri para essa minha amiga, falei, olha, a gente devia montar um grupo, porque um grupo de apoio, porque de preparação existe, mas de pós-adoção aqui em Curitiba não existia, e eu não conhecia nenhum outro grupo. E aí, então, nós conseguimos uma clínica que ofertou para a gente uma sala, que era a sala de TV deles, e concordou em ofertar para a gente, e naquele ano, então, em 2015, a gente começa o primeiro grupo de apoio de pós-adoção. Ok. Aí não recebe. Pronto, aí era que a gente ia perguntar isso agora. A gente ia perguntar quanto tempo, né? Inclusive, Reset tem a ver com amor, né? Com bondade, com misericórdia. Então, a pergunta a gente vai estender assim, né? Vocês falarem um pouco
da origem dessa palavra, Hesed, né, que é de origem hebraica, mas falar o contexto, né, como vocês colocaram, né, desde quando existe a Hesed, a ONG Hesed, né, Pais por Adoção, assim, as ações que ela desenvolve, né, o principal objetivo também. Tá. Então, a Hesed, eu tinha recém lido um livro do Christopher Walker, um livretinho que fala sobre Estamos com Hesed. ele aqui. Olha ele aqui. Exatamente. esse mesmo. E antes desse livro ser lançado, também, eu não sei se vocês conhecem a Ariadna e o Paulo, que tem uma Não, ONG. sei quem é. Tá. Então, mas a Ariadna teve num desses encontros lá em Sorocaba com as igrejas aliançadas, alguns irmãos, e ela ministrou sobre o Hesed em cima do texto quando Salomão recebe Mefibosete de volta. Ele fala, existe Sim. alguém da parte, né, que eu quero usar de bondade com ele. Então, ela usou esse texto e fez uma aplicação maravilhosa. Eu chorei assim, que acho que eu perdi uns 3 quilos naquele dia da ministração dela. Depois saiu o livro, e quando nós começamos a trabalhar com essa visão de ajudar os pais a não desistirem de seus filhos, a gente teve esse entendimento, né, de que amor de aliança é fundamental na criação de filhos. Então, você não pega filho para depois dizer, não quero mais, né? Até a Indy brinca que também quis devolver o Rafael, mas ia devolver para onde, né? O que nasceu da minha barriga, né? Entendi. De vez em quando a gente tem mesmo, né, essa vontade. Então, Tudo assim, bem que depois a gente busca de volta, mas a gente no momento... então tinha outros nomes assim sugestivos diante dos nomes de tantos grupos de apoio que já existem hoje, mas eu pensei que esse nome poderia nos dar a oportunidade de falar um pouco sobre o amor de Deus, até por ser um nome diferente. Então algumas pessoas falam Tized, outros falam Chesed, outros falam enfim, né? Então a gente deixa. Aí a gente tem a oportunidade de dizer que é Hesed, ou Hesed, né? Tem lá toda uma pronúncia, mas a gente pronuncia Hesed mesmo. E o significado disso que são esses atributos de Deus, né? De bondade, de amor, de aliança, dentro dessas palavras tem outras palavras que acabam que estão na raiz também, que fala sobre, que eu gosto muito, que fala sobre estabilidade. Então, assim, o que a criança precisa quando chega em casa, quando vem de um contexto desse que ela viveu de dores, de vulnerabilidade, etc. Ela precisa de um lugar estável, onde as pessoas são íntegras, falam a verdade, não vivem debaixo de briga, ninguém vive gritando, ninguém vive debaixo de um vendaval de desafetos. Então é por isso que esse nome apareceu, assim. Então, esses dias eu vi assim uma frase dizendo que a gente tem que dar o nome certo para as coisas certas, né? E eu vi Deus assim nos direcionando para isso, porque tem tudo a ver com essa questão de abraçar essa causa. No final a gente sabe que tudo é para glorificar Deus, né? Mas eu digo assim que na ponta está a criança. Então a gente trabalha com as famílias, porque lá na ponta está essa criança que não pode vivenciar de novo duplo abandono, duplo, né? Enfim, né? Verdade. Pode falar da proposta do grupo. Já que eu falei do nome, já vou falar direto aqui. Então, e daí a gente então montou o grupo, né, antes da pandemia era presencial, e a gente percebia que era necessário um espaço onde a gente pudesse abrir o nosso coração, e que era uma coisa que eu senti muita falta no meu primeiro ano. Eu não podia conversar com ninguém, coisas básicas, assim, tipo, eu tô cansada, aquela criança não para de chorar, aquela outra criança ali faz xixi na cama, no outro meu filho faz isso, meu filho faz aquilo e tal. E eu não tinha com quem falar, porque com quem eu comentasse alguma coisa, primeiro que, assim, quando você diz eu vou adotar, ainda o brasileiro ainda tem muito preconceito. Então, ele precisa achar uma justificativa para você adotar. Então, eles começam a perguntar, não, mas espera lá. Então, eu lembro que na época eu escutei assim, mas vocês estão muito velhos. Né? Ou vai atrapalhar o ministério. Vai atrapalhar o ministério de vocês. Ou essa gangue vai matar vocês. Né? Ou a gente ouviu isso aí. O que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Agora que vocês podem, né? As crianças estão, os teus filhos estão grandes, vocês podem viajar, curtir a vida, tal. Ou assim, uma série de coisas que porque vocês estão sofrendo do ninho vazio. Eu falei, que ninho vazio? Tá tudo cheio, meu ninho lá em casa. Então, assim, as pessoas ficam procurando justificativas para algo que eu falei, meu Deus, eu
sinto isso, eu creio que é de Deus, e nem a gente imaginava que fosse tomar essa proporção como tomou, confesso, né? E creio que Deus até nos poupa para a gente não recuar. Mas, então, assim, a gente vê que esse preconceito acaba atrapalhando um pouco, e então eu acabava não contando, não tinha com quem falar, não tinha com quem conversar, não tinha. Mas Deus foi tão soberano, né, que foi colocando outras pessoas, me trouxe uma psicóloga cristã que é sistêmica, então ela pôde trabalhar com a família inteira, né? A gente que me acompanha até hoje, ela que me dá um suporte super legal. Mas fora que nós tínhamos muita convicção desse passo Sim, que a gente tinha dado também, isso né? a Então gente isso era... não estremecia. A gente aqui estava bem seguro. Nós, como famílias estávamos seguros nisso. E então a gente acabou vendo a necessidade de fazer rodas de conversa com essas famílias, né? Onde elas pudessem abrir o coração. E era tão interessante que no primeiro ano, Deus só mandou cristãos, famílias que adotaram e que eram cristãs. Então tinha famílias que tinham acabado de adotar, tinham famílias que depois de um tempo, depois de anos, enfim, mas eram todos cristãos. Eu vi assim, Deus dando um test drive pra gente, pegar uma coisa mais leve, todo mundo falando a mesma língua, né? Foi... Só abrindo parênteses, o que assim, foi importante, mas a gente também enxergou que os casais cristãos não estavam Também. encontrando apoio em suas localidades cristãs. Então, não encontrava respaldo lá. Então, queria um lugar onde pudesse abrir o coração. E Deus providenciou esse ninho, assim, esse lugar aconchegante, né? Onde eles podiam ir. A intenção era acolher essas famílias e dizer, olha, eu sei o que você está sentindo. Eu passei por isso, eu sei como é que é, entende? Foi muito bom. Só que a gente sabe que isso não é só pra gente. As igrejas precisam despertar para isso. E desenvolver esse ambiente de acolhimento para os órfãos. Né? Sem questionamento. Por que você vai adotar? Quer dizer que só quem não consegue gerar um filho é que pode adotar? Sabe? Esses preconceitos todos, né? De que toda adoção é problemática. Um dos textos mais incisivos, eu digo assim, né? Que fala da religião verdadeira, diz isso, né? Tiago 27, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É essa que é a religião verdadeira, né? Assistir aos órfãos e às viúvas em suas necessidades. Então, é algo que ainda está muito recheado mesmo de preconceito. Sim. E é por isso que o Marcos sempre fala que o que um órfão precisa? O pessoal fala assim, precisa de roupa, de comida, brinquedo no Natal, no Dia das Crianças, chocolate na Páscoa. Alguém que vá lá na casa lá brincar com eles e tal. Né? Mas o Marcos fala que órfão precisa de família. Pai e mãe. Não adianta a gente ficar rodeando. Precisa de pai e mãe. De pai e mãe. Né? Claro que a gente tem outras maneiras. Hoje em dia tem família acolhedora, que também é uma maneira da gente abençoar os órfãos, as crianças, né, e adolescentes. Mas o fato é que esse é o verdadeiro jejum. Né? Eu acho, sabe, Ingrid, que enquanto cristãos, ainda que a gente não traga para estar conosco no nosso lar, mas a gente não pode deixar nenhuma pessoa que tem carência de pai e mãe passar por a gente sem ter essa experiência da paternidade e da maternidade. Porque é justamente esse o chamado, né? Assim, Jesus ele veio para nos apresentar o Pai. E é a partir desse entendimento de que Deus é Pai que nós somos identificadas. É a paternidade do Senhor que nos atrai, né? Que fala, poxa, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho referência, eu tenho uma base, eu tenho um colo. Então, se nós somos cristãos, isso também deve ser verdadeiro e intenso em nossas vidas. Jamais deixar ninguém que passe por a gente, que não tem essa experiência, ela sair sem, no mínimo, experimentar um gostinho do que é isso. E eu procuro agir assim com os meus alunos, né? Aqueles que não têm a figura paterna ou materna, mesmo naquele tempo reduzido, mas eu procuro oferecer para eles essa figura materna, né? Que eles não têm. Sim. E hoje de manhã a gente estava tomando café com os nossos filhos e o Marcos estava, ele pegou justamente, a gente estava falando sobre essa paternidade, ele estava falando sobre o Pai Nosso
e o que é o Pai Nosso, né? A gente estava É, falando sobre oração ali. E aí, essa figura de paternidade, se ela não tiver bem representada, é um problema para a pessoa. Porque eu mesma, eu me afastava do evangelho antes de me converter, antes de eu ter uma experiência com Deus, porque eu dizia mesmo, e o Marcos, né, sabe disso, quando a gente se casou, eu não queria saber de Deus, porque eu dizia, se as pessoas dizem que Deus é pai, tá todo mundo perdido, porque pai não serve para nada, porque essa era a minha referência de paternidade. Então era Uhum. totalmente distorcida. Então eu não queria saber de Deus. Eu tinha, assim, uma resistência grande. Porque se meu pai biológico me uhum, abandonou, isso. né, assim, um pai que dizem que é bom, né, É, só de teoria, porque eu não conheço, É, entende? Então, isso na orfandade é um buraco. é Né? E a gente verdade. respeita as dores dos nossos filhos. Né? Então, a gente prega o evangelho, a gente vive o evangelho com eles, a gente fala sempre para eles, olha para mim, olha para a gente, né? Ai, mas por que Deus permitiu que a minha mãe fizesse isso? Por que Ele permitiu isso? Tal? E eu falo do livre-arbítrio, mas é com dor e pesar. Então, a igreja é a resposta para a orfandade. Eu creio nisso e nós seremos, sim, nós iremos diante de Deus e vamos dizer o que nós fizemos com essa É, possibilidade. Uhum. O que nós Verdade. fizemos por eles. Não é? Nós precisamos sair sim. da teoria, gente, e ir para a prática, buscar em Deus, Deus, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Sem medo, porque Deus vai suprir, Deus vai te acompanhar. Não quer dizer que nós não vamos ter choro, nós vamos ter sim, né? O próprio Jesus chorou, entende? Então, assim, ninguém está poupado disso. Mas nós precisamos despertar para o verdadeiro evangelho, né? Eu creio. nós temos vivenciado muitas famílias e nesse tempo pós-moderno, vários tipos de famílias, né? E isso pesa muito no nosso coração porque os não cristãos e que são adeptos a outros modelos estão adotando os mais Sim, difíceis, inclusive. é. Uhum. E nós, enquanto igreja, que somos a resposta, ainda estamos muito letárgicos nesse processo. Quando digo nós, assim, no geral. Eu Uhum, vejo Deus trazendo uma onda nova, eu vejo alguns lugares que a gente já conhece há algum tempo, irmãos que nós conhecemos há bastante tempo, assim, Deus está movendo as águas, casais que eu nunca imaginei que fossem adotar estão adotando, então tem todo um movimento que Deus está fazendo, e é claro que isso não é nenhuma, a gente sempre diz isso, né, que a ideia nunca é, e Deus conhece nosso coração, fazer uma projeção nossa, mas é fazer uma projeção dessa causa, porque é causa do reino. E ela sim, está no Velho Testamento e ela está no Novo Testamento. Né? Está no coração de Deus. Eu vejo isso mesmo como o centro do coração de Deus. Porque a orfandade ela entra quando entra o pecado. Né? Então, quando é que a gente perde a é. paternidade de Deus? Quando o pecado entra. Isso. Então, Uhum. costumo dizer que a orfandade é o veneno inoculado por Satanás. E quando a É. orfandade entra o desastre total. E todo o É, caos que a gente está vendo hoje. E quando é é. que essa orfandade é sanada? Quando a gente recebe o Espírito de adoção. Então a gente volta para debaixo dessa paternidade. Então esse é um aspecto espiritual, que, assim como o nosso casamento natural é a expressão de Cristo e Igreja, Isso. a adoção ela é uma expressão do Evangelho desse aspecto espiritual da salvação. Né? Uhum. Então a gente tem esse pesar, a gente tem orado para que Deus nos ajude a propagar. Vários canais de comunicação nos procuraram, fizeram, tem vários assim que foram feitos, a gente nunca foi atrás, a gente nunca foi procurar, mas a gente viu Deus se incumbindo de disseminar como a gente desejava que fosse, mas a gente não tinha capacidade para isso. E então assim, eu vejo que Deus está nisso mesmo. A gente come, a gente veste, a gente não tem vida folgada, né? Porque Uhum. de fato a gente vive pela fé. Então, nós temos 3 ou 4 pessoas que fazem a nossa, que nos ajudam nessa questão, mas a gente sempre disse que os recursos são do céu, não importa de onde vem, como vem, e Uhum. nunca faltou. Nunca faltou, assim. Deus sempre trouxe suprimento. Tem meses assim que eu falo, nossa, como a gente conseguiu gastar isso e pagar isso? Então, Uhum. assim, é muito impressionante, porque em todas as frentes a gente vê a mão de Deus, e aí a gente vê, assim, a gente experimenta a palavra como uma realidade muito forte, né? Quando Jesus disse pra gente assim, ó,
eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E de fato ele está. Né? É. Quando a gente olha para o aspecto da adoção, e algumas famílias falam muito sobre essa questão do vínculo da paternidade, e esses dias alguém falou sobre adolescente, como é que a gente faz quando fez adolescente? Então eu sempre penso nisso. Pai e mãe tem que estar presente. Então quando os pais são presentes, os filhos são supridos nessas questões. E eu sempre lembro da palavra de Deus dizendo, papai, você está sempre presente com a gente. Então a presença dos pais na família e no relação aos filhos, ela é fundamental, porque é assim que Deus faz com a gente, não é? Uhum. Então, quando a gente pensa assim, nessa questão do custo, não custa, a única coisa que custa é a vida mesmo, a nossa vida. Só a nossa vida. O custo é só esse, né? Isso. Mas o que é o evangelho se não isso? Exato. O que é o evangelho se não isso, né? Então é muito importante. Eu lembrei disso porque a Ingrid falou agora há pouco sobre essa questão dessa criação de vínculo, etc., que isso é muito comum aparecer nas famílias, como que faz. Então, a criação de vínculo se dá com a presença dos pais. E algumas famílias que não têm condição financeira, mas têm o desejo de adotar, por isso que a gente insiste nessa questão da igreja ajudar, porque assim, se eles trazem filhos mais velhos para casa, essa adoção tardia chamada, eles vão precisar, ou o pai ou a mãe, de abrir mão de alguma coisa. Então a igreja entra de trabalho, de trabalho, porque os órfãos precisam de presença paterna e materna para que essas, né? Lembro do texto de Jesus dizendo que o homem mau tira do mau depósito as coisas más e o homem bom tira do bom depósito coisas boas. Eles vêm para a gente com esse depósito cheio de coisas más. E aí precisa da paternidade. Quando eu digo paternidade, eu estou falando maternidade aqui no pacote, né? Tá. Então, eles precisam dessa paternidade para que o bom depósito se inicie com muita perseverança, resiliência e disciplina, assim, para esse investimento, para que esse depósito que só recebia coisas ruins, comece a receber coisas boas. E de repente, gente, a gente começa a perceber que as coisas boas começam a sair. Sabe assim? Começa a sair de maneira muito espontânea. Gente, a gente tem só aí uns 3 a 4 minutos. O papo tá tão bom. Estamos sendo muito abençoados por vocês, né? A gente fala demais, né? Nada. Estamos falando o que deve ser falado mesmo. E justamente no dia que é comemorado o Dia dos Pais, né? Esse papo tão bom sobre paternidade, sobre família, tem nos abençoado bastante aqui. Eu acredito que tem quem está nos ouvindo aí também tem sido abençoado pela essa experiência, pelo testemunho de vocês na caminhada. A gente vai deixar aí, se vocês tiverem alguma palavra final, para a gente fazer essa conclusão desse momento, tem algo específico que vocês queriam compartilhar? O que eu diria assim, que criar filhos, quem tem filhos, né, sejam eles por que via, é a vocação mais nobre da existência humana, né? Sim. E o que eu queria assim deixar, da gente não esquecer que a gente sempre vai deixar uma herança ou um legado para os nossos filhos. A gente pode deixar uma herança frágil, mas a gente pode deixar uma herança forte, que tem alicerce, que tem base, que tem fundamento, porque os tempos por vir não são tempos bons. Então precisamos investir em paternidade sobre a vida dos nossos filhos para prepará-los para esse tempo que está por vir, né? Que Deus nos ajude nisso, que é uma tarefa, Amém. Né? Que sobretudo é uma tarefa divina. Amém. Amém. Marcos e Ingrid, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom. Obrigado a vocês pelo convite. Muito bom estar com vocês. Quer falar alguma coisa, Nina? Espero que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntos. É um assunto que toca bastante. A minha experiência com essa questão da adoção, a minha mãe ela foi adotada, né? Então, então a gente tem essa ligação. A minha avó, eu tive uma ligação muito forte com ela. Mas ela era minha avó adotiva, digamos assim, né? Eu sempre falo, na verdade, que era a avó verdadeira, né? É bem interessante isso. Sempre tive vontade de adotar, ainda não aconteceu pra gente, mas espero que em algum momento o Senhor nos guie também, né, para essa adoção.
28 segundos, muito bom, muito obrigada. Deus nos abençoe. Um abraço aí para cada filho, né? Um forte abraço para vocês. Eu vi que o Diogo colocou alguma coisa para vocês aí. Ele tinha mandado um abraço, alguma coisa, mais na frente aí. Mas passou rápido. Tá bom. Um beijo para todo mundo, obrigada. Estamos à disposição. Um abraço para o Eliasaf também.